senti desapego por ninguém. Com você experimentei, não resisti. Ei, meu bem. E aí, gurias, como é que vocês estão? Me contem. Tô aqui, né, só no bichinho da Duda Beat, pra dar uma animadinha, né, dia chuvoso. Então hoje eu trouxe aqui 3 macetes para você que quer começar a investir na bolsa de valores, principalmente no mercado de ações, né, mas ainda tem aquele medo e não sabe como fazer isso dar certo. Então vamos lá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabi Sal e esse é o canal Bolsa Rosa, um canal que foi criado, pensado, estudado, estrategizado especialmente para você, mulher, que tem já a sua renda, que tem sonhos, que tem objetivos, mas não sabe como conquistar, não sabe como fazer o seu dinheiro render mais. Um canal criado ali pra gente conversar, pra gente trocar ideias de como fazer a sua vida mudar da água pro vinho. Eu também estou no início dessa jornada, também tenho muita coisa a aprender aqui, mas assim, baseado no que eu já tenho, baseado nas minhas experiências, no que eu já conquistei até aqui, eu posso estar transferindo para vocês essa experiência, porque, gente, é muito legal. Depois que eu descobri o poder do dinheiro, o poder do mercado financeiro na nossa vida, não dá mais para voltar atrás. Depois, é aquela frase de Albert Einstein, né? Depois que a sua mente se expande por um conhecimento diferente, ela nunca mais volta ao tamanho original. A primeira dica que eu trago, o primeiro macete que é assim, essencial, é vital para qualquer atitude, para qualquer escolha que você for tomar no mercado de ações, é você estudar o histórico da empresa. Então é uma coisa super simples, não tem nada de complicado, você pode simplesmente chegar no Google e pesquisar lá a empresa que você quer saber mais, né? Para você entender melhor o histórico. Então até coloquei aqui, se você não quer pagar um corretor, não quer pagar alguém para cuidar dos seus investimentos, então você vai ter que fazer isso por conta própria, você vai ter que aprender. Se você não quer investir o seu dinheiro para pagar para alguém cuidar das suas ações, então você vai ter que investir o seu tempo para que as coisas funcionem. Porque assim, gente, cada caso é um caso, né? Então, tem empresas que têm capital aberto já no mercado financeiro, na bolsa de valores, há mais de séculos, vamos dizer assim. E não tem todo aquele crescimento, aquele rendimento que vai fazer com que você tenha retornos rápidos. Já também tem empresas que são startups, por exemplo, que estão há 2, 3 anos na bolsa de valores, né, com capital aberto e que rendem lá muito dinheiro, que valoriza muito rápido e que está crescendo de forma constante. Mas cuidado, nada na vida é permanente, principalmente no mercado de ações. Porque tudo pode mudar muito rapidamente sem você perceber, se você não estiver acompanhando, não estiver atento. Mas nem por isso você vai deixar de se arriscar. Então, gente, quais são as 3 coisas que eu sempre avalio na hora de escolher uma empresa da qual eu quero me tornar sócia, né? Eu quero investir numa ação de uma empresa, eu vou me tornar sócia dela, mas para isso eu preciso de avaliar alguns pontos ali que são extremamente importantes para mim. Então, eu sempre avalio o quê? Há quanto tempo ela está no mercado? Para mim, é sempre importante que ela esteja pelo menos 10 anos no mercado. Verem ali como é simples, você dá um Google lá e coloca o nome da empresa que você quer e você vai ver qual foi o crescimento dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, com base nesse histórico de 5, 10 anos, você consegue ver quanto ela subiu, quanto ela caiu e se ela continua crescendo ou não. Outro ponto que eu acho importante considerar é se a empresa é minimamente escalável, porque tem empresas gigantescas, né, empresas enormes que trabalham apenas com produtos, mas que vai ficar reduzido, vai ficar restrito àquele nicho ou àquela região e não tem muito para onde crescer. Então eu sempre escolho empresas que são escaláveis e a gente vai até fazer um outro vídeo sobre isso, sobre o que é ser escalável. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, porque isso é extremamente importante. Basicamente, uma empresa escalável é aquela que pode crescer infinitamente, entendeu? E um outro ponto que eu avalio, que eu acho assim extremamente importante também, é se a empresa está recebendo aportes periódicos. Então, se você está acompanhando, não precisa de muito tempo, tá? Você pesquisa ali, coloca no Google, coloca no site da sua corretora e vê como que aquela empresa está sendo apoiada por outros investidores, né? Até mesmo investidores internacionais.
Então, se você vê, eu tenho uma ação de uma empresa que ela anualmente recebe um aporte assim milionário. Então, isso já é uma tendência de que aquela empresa vai continuar crescendo, que ela vai continuar te dando lucros. Então, se eu sou sócia dessa empresa, eu também vou estar recebendo o retorno desse aporte. O segundo macete que você precisa colocar em prática na hora de escolher a ação que você vai começar a investir é colocar no máximo 10% do seu patrimônio nessa empresa. Então, e você tem que se perguntar, quanto é que eu estou disposto a perder? Quanto eu posso perder em dinheiro sem infartar? Então, se você está pensando em comprar, por exemplo, uma ação que custa lá R$100, e você se pergunta, será que se acontecer alguma coisa durante, sei lá, esse período de 3 meses, e essa ação desvalorizar e cair lá para R$50, R$30 que seja, se eu perder esse valor, será que eu vou infartar? Será que eu consigo lidar com isso? Ou tudo bem, eu consigo esperar um tempo até que ela se valorize novamente? Ou, na pior das hipóteses, você acaba vendendo lá por R$30 e, enfim, perdeu 70, mas isso não é uma coisa, isso é uma exceção, tá? Não é uma coisa assim que acontece o tempo todo, principalmente se você faz uma escolha com cuidado. Então, se você está começando agora, se você ainda não tem muito conhecimento na bolsa de valores, não sabe muito bem como isso funciona, e que você quer investir, ficar tranquilo lá, deixar o seu dinheiro render, eu recomendo você investir de 5 a 10% no máximo de todo o seu patrimônio. Então, digamos que você tenha lá R$1.000, né, já investidos na sua reserva de emergência, né, que seria lá o Tesouro Selic, que é um investimento mais seguro, mais estável, tá lá, tá crescendo devagarzinho, né, passos de tartaruga, mas tá. E aí você pensa, não, vou pegar R$100 desse valor que eu tenho, dos R$1.000 que eu tenho, e vou investir numa ação, né, digamos lá, da Microsoft, por exemplo, hoje tá por R$55. Então, você vai comprar praticamente, né, pega lá uns cento e poucos reais e compra lá duas cotas da Microsoft. Caso aconteça dela desvalorizar, você vai perder pouquinho, então você não tem aquele risco, né, de perder aquele dinheiro que você já tem na reserva de emergência. Então, conforme você for aprendendo mais sobre investimentos, você vai ver que a gente tem uma distribuição ali de todo o patrimônio, né? Eu gosto, na fase que eu tô, eu gosto de trabalhar dessa forma. 30% de tudo que eu tenho, eu deixo investido na renda fixa, que é o Tesouro Selic, né? No meu caso, eu gosto de deixar sempre no Tesouro Selic. 30% eu deixo em fundos imobiliários, que rende um pouquinho mais, mas também é bem estável. E 30% em ações. E o restante, né, ali 10%, eu gosto de colocar em criptomoedas, porque eu ainda estou conhecendo, ainda não tenho coragem de colocar mais dinheiro assim e, né, sentir que eu vou acabar perdendo por insegurança. Mas para você que está começando e não quer se arriscar mesmo, né, tem um perfil mais conservador, você pode deixar ali 50% de todo o seu patrimônio. Que seu patrimônio seja, sei lá, R$500, não importa. Deixa lá 50% em renda fixa, 40% você coloca em fundos imobiliários, que são extremamente seguros e estáveis, e o restante, né, os outros 10%, você pode escolher uma ação, né, uma cota. Tem empresas que vendem cotas assim a R$10, a R$15, é só pesquisar direitinho que você encontra. Então, é uma distribuição que faz com que você tenha segurança, mas ao mesmo tempo você se arrisca para ganhar um pouquinho mais no mercado de ações. Terceiro macete para investir no mercado de ações sem cometer alguns erros que vão te deixar desesperado. É assim, gente, não venda suas ações quando elas caírem, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar a Microsoft de novo. Hoje ela está custando R$55 uma cota. Então, digamos que você compre ela hoje e daí você começa a acompanhar ali pelo aplicativo que ela caiu para R$45. Então você pensa, putz, eu comprei por 55, hoje ela tá valendo 45, meu Deus, e daí você começa a arrancar os cabelos, ficar desesperada porque você vai estar perdendo dinheiro, você já perdeu R$10 em uma semana, e você pensa, não, vou vender isso daqui porque senão eu vou acabar perdendo tudo. Mas calma, gente, calma que não é bem assim que funciona. Como eu disse já anteriormente, nada é permanente, da mesma forma que ela cai, ela também sobe. Claro que no caso da Microsoft, se você acompanhar o histórico, você vai ver que dos últimos 5 anos, ela vem crescendo com muita estabilidade. Né? Ela tem muito poucas quedas, né? Quedas mínimas e um crescimento constante. Mas tem outras empresas que são mais instáveis. Em uma semana ela cai lá 2%, na próxima semana ela sobe 10%.
Então, o melhor momento de você vender é uma coisa óbvia, mas pelo medo, pela insegurança, as pessoas acabam fazendo o contrário. O correto é o quê? Você vender, se você quiser, né? Vender. O correto é vender aquela cota quando ela estiver valorizada. Então, se você comprou por 55, você não vai vender quando ela cair, você vai vender quando ela valorizar, porque isso vai acontecer. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu gosto, gente, de trabalhar um pouco sobre tudo, sabe, aqui no canal, principalmente a questão emocional, psicológica, porque a gente tem que ter um pouco disso, sabe, um pouco de autocontrole, um pouco de inteligência emocional, um pouquinho de tudo, para que a gente possa fazer escolhas melhores. Porque na hora do medo, da insegurança, do desespero, né, você vê aquela cota que desvalorizou, você pensa, não, vou vender, e você acaba perdendo o mesmo dinheiro. Agora, se você tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de persistência, e você espera aquele ciclo mudar, você vai ver que você pode ganhar muito dinheiro. No caso da Microsoft, na sexta-feira, o mercado fechou, a cota teve uma valorização de 1,79%, quase 2% de valorização. Então, você poderia vender. No caso, eu não quero mais ação da Microsoft, quero investir na Apple de repente, quero investir numa empresa brasileira, eu vou vender porque ela valorizou um pouquinho. Né? Então, se antes você tinha colocado R$ 55, amanhã, né, segunda-feira, quando você for vender, você vai vender pelos 55 mais 1,79%. Então, esse é um bom momento. Só que eu gosto de comprar ações, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu gosto de comprar ações para deixar a bichinha lá crescendo pelo maior tempo possível. Por isso que é tão importante você acompanhar o histórico da empresa, saber o que a empresa faz e acompanhar as tendências também. Porque você tem mais segurança, né, de que aquele crescimento vai acontecer. Então, só para vocês terem uma noção, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no último mês. Eu tinha comprado uma ação, na verdade era um pacote, né, um pacote de 100 cotas, e todos os dias eu via que tinha uma valorização ali, 1,5%, 0,79%, 2,5%, eu já fiquei animada, né? Falei, nossa, essa empresa valoriza mesmo, assim, comparada a outras, comparada a fundos imobiliários que a gente vê. Gente, pare pra pensar, a poupança tá valorizando, tá rendendo, valorizando não, que ela não valoriza, mas ela rende todo ano cerca de 2%, tá? No limite, assim, no máximo aqui no Brasil. Então, isso significa o quê? Que é muito pouco, né? E você render 2% ao dia, em um dia, numa cota de ação, é muita coisa. Então, pensa aí, faz essa conexão, essa associação. Poupança rende 2% ao ano. Uma cota, dependendo da empresa, uma cota de ação, está rendendo 2% ao dia. Claro que isso vai oscilar durante o mês, você vai ver que tem uma queda ali de 1,5%, né, quedas maiores até, mas no meu caso, nessa ação da EUCA4, que eu comentei com vocês, gente, ela valorizou assim 18% em um dia. Daí quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus, eu preciso colocar mais dinheiro, mas putz, agora não dá. Agora que valorizou 18%, eu vou esperar um pouquinho, esperar ela cair para eu poder comprar um pouquinho mais. Mas eu acabei não fazendo nada, fiquei observando, né, porque eu achei uma alta muito, muito significativa e realmente ela caiu um pouquinho depois, mas ela continua crescendo e continua crescendo. Então, gente, o terceiro macete, que é o que eu considero mais importante, é esse: não venda a sua cota, as suas ações quando elas caírem. Espere, tenha um pouquinho de paciência, isso vai passar, é um ciclo. Então, se você acabar vendendo no momento errado, você vai sim perder dinheiro, vai desanimar e não vai querer continuar. Agora, se você, no momento de insegurança, no momento de medo, mesmo assim, mantiver, né, as suas atividades, deixa o seu dinheiro lá, a empresa vai continuar crescendo. Claro que se ela continuar tendo quedas sucessivas, né, dentro de 2 ou 3 semanas, aí você pode começar a pensar sobre isso. E esse é um erro muito comum, né? As pessoas se deixarem levar pelo medo e acabar vendendo aquela cota, aquela ação, por medo de perder mais. Mas e é um erro muito comum, né? Mas como você não é uma pessoa comum, até porque você está aqui aprendendo mais sobre isso, você não vai fazer isso, né?
E aí, gurias, pelo próprio aplicativo da corretora você consegue acompanhar ali, todos os dias tem o fechamento, né? Tem a porcentagem de quanto a empresa cresceu, de quanto a empresa caiu. É muito simples, muito fácil. Coisa de 5 minutos você consegue bater o olho ali e ver quanto cada uma valorizou ou desvalorizou. Então é isso, meninas. Eu espero que eu tenha sido clara no que eu falei, nesses 3 macetes para quem está começando a investir no mercado de ações, para não errar, para não perder dinheiro e não se desesperar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se vocês seguirem direitinho essas dicas, eu tenho certeza que vai dar bom, porque eu falo por experiência própria, minha filha. Eu sei do que eu tô falando, já passei por isso, vai por mim. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber os novos vídeos, os novos conteúdos, ativa o sininho para receber também as notificações e até o próximo vídeo. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você.